E aí, ainda falando sobre os documentos do consultório, a gente falou sobre a LGPD um pouco, falei que ia aprofundar um pouco mais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês precisam entender, né, acho que a principal informação que eu tenho que trazer aqui para vocês é que se uma informação permite identificar direta ou indiretamente um indivíduo, então ela é considerada um dado pessoal, um indivíduo vivo, né? Então ela é considerada um dado pessoal. Tudo é um dado pessoal. Nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, não é só fotografia, percebam. Telefone, endereço, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, histórico de pagamento, tudo isso é dado pessoal, tudo. Bruna, tudo isso é dado pessoal de consultório? Não, tudo isso é um dado pessoal. Mas exames, prontuário é um dado sensível. Ele só não identifica a pessoa, mas ele tem informações a respeito daquela pessoa. Então, para vocês, sugiro que tenham também um termo de LGPD, um termo de Lei Geral de Proteção de Dados, para que o paciente assine, dizendo que você está autorizado a obter informações dele, para que vocês possam fazer o tratamento. Então, ele vai te mandar mensagem de WhatsApp, ele vai te mandar exames pelo WhatsApp ou por e-mail, você está tratando esses dados. Dentro desse termo que vocês têm que ter, está dizendo qual o tipo de plataforma que você utiliza, onde você armazena esses dados, se eles são descartados ou não, quem tem acesso a esses dados ou não. Então, tudo isso tem que estar dentro desse termo da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? De autorização da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu falo sobre o termo de consentimento para o tratamento de dados, né? Então, o que precisa ter nesse termo? A empresa ou profissional responsável, quais são os dados pessoais. Bruna, como assim, quais são os dados pessoais? O que é que eu vou ter desse paciente? Eu preciso ter o dado bancário dele? Ele não faz Pix? Não paga por cartão de crédito? Mas precisa estar explicando o que é que vocês vão fazer. Eu já tive que explicar isso para o paciente. O paciente falou, não quero, não vou assinar. Eu falo, não, mas é que eu não tenho a senha do seu banco. Só que se você me fizer um pagamento que não em dinheiro, eu vou ter acesso a esses dados. Você está dizendo que me autoriza a ter esses dados e eu estou dizendo para você que eu não vou utilizar esses dados para vender para Vivo. Eu não vou vender o seu telefone para Claro, para que eles fiquem te ligando telemarketing. É isso que eu estou dizendo. Essa é uma segurança para você. Ainda nos documentos do consultório, é vedado ao médico usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição que pertençam a tais formulários. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você atende em postinho de saúde, tem o seu consultório particular, aí você leva o receituário lá do posto de saúde para prescrever no seu consultório, tá errado. Ah, Bruna, mas é que eu não tenho tempo de ir lá retirar o bloquinho de especial lá na vigilância sanitária e eu peguei do posto. Não pode. Ah, Bruna, mas é que eu preciso ter um bloquinho de atestados lá do posto de saúde porque eu tenho paciente que daí o serviço não aceita o atestado particular. Não pode. Documentos pertencem à instituição, não pode ser usado fora dessa. Você também não pode utilizar os seus documentos do consultório particular no posto de saúde que você atende também, tá? Termo de consentimento livre e esclarecido. Por que ele é livre e esclarecido? Quer dizer que o paciente assinou o termo de livre e espontânea vontade e que ele obteve o esclarecimento necessário para saber de todas as informações. Então, é um termo de consentimento livre e esclarecido. Está no artigo 22 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre procedimentos a ser realizados, salvo em caso de risco iminente de morte. Ou seja, o paciente chegou lá no pronto-socorro, quase morrendo, eu não tenho que ter o consentimento dele para executar qualquer tipo de procedimento, tá? Porque senão é a vida dele. Mas, como estamos falando de tratamento eletivo, né, muitas vezes estético, eu preciso obter, então, o termo de consentimento do paciente. Ele é livre e esclarecido, né, no ato da decisão, concordância, aprovação do paciente, do seu representante legal, após a necessária informações, explicações da responsabilidade do médico. Então, você vai explicar o que é que vai ser, o que você vai prescrever, o que tipo de procedimento que você vai realizar. E mesmo sabendo dos riscos, o paciente aceita fazê-lo. Então, é para isso que serve. Deve detalhar o procedimento a ser seguido durante o tratamento, seus riscos, efeitos colaterais, como dor, possibilidade de tratamentos alternativos, previsão do tempo de tratamento. Deve ser escrito em uma linguagem adequada ao paciente.
Isso também acontece muito, tem muitos termos médicos dentro do termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente não entendeu nada, nada. De novo, vou usar o exemplo do prurido. Então tem lá, possíveis efeitos colaterais, prurido. Ah, Bruna, mas hoje em dia no Google, você falou que ele procura tudo no Google, ele não vai procurar. E também a gente não está falando disso, se ele entendeu? A gente está falando se você adequou ao paciente a linguagem para ele, coloca coceira, tá? Não coloca tubérculo, coloca batata. Entende? Então, a linguagem tem que ser fácil para o paciente, é para ele que eu estou escrevendo. Por quê? Porque numa auditoria, e aí na perícia vai ser um par, vai ser um outro médico que vai avaliar esses documentos num possível processo. Ele vai verificar esse tipo de linguagem. Se o perito vê que foi escrito de forma porca, como a gente fala juridicamente, porca não é que está sujo, nada disso, mas assim, foi escrito de qualquer jeito, ele nem termina de ler. Ele já presume que você é culpado. Ele já presume que você não teve cuidado com o seu paciente. Então, isso é muito importante. E aí, ele fala também, atesta a autonomia do paciente. Quando a gente fala sobre a autonomia do paciente, é o que a gente está falando? Que é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa, o seu bem-estar, bem como exercer a sua autoridade para limitá-lo. Do tipo, ó, não, você não pode usar isso, ou não, você vou te colocar isso aqui, você coloca as possibilidades para o paciente e ele, então, aceita ou não. Mas a autonomia é do paciente, é ele quem escolhe se submeter a determinado tratamento ou não, desde que não tenha o risco de morte. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de morte, que eu acabei de dizer. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico e os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, neste caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, se você, num check-up, você vê que você, então, diagnostica que o paciente tem um câncer já em estágio terminal. E aí você tem que, então, pesar as condições psicológicas do seu paciente. Se você comunicar isso para ele, vai fazer mais bem ou mal? Se você, então, percebe que isso vai trazer mais malefício, você chama o representante legal e comunica a ele se deve ou não falar a verdade para o paciente. Então, é nesse caso, tá? E aí, falando sobre ainda os documentos, a gente já não está mais falando de termo. O que é o atestado médico? A afirmação simples de um fato e suas consequências. Tem natureza jurídica declaratória e possui fé pública. Atestado não é mimo, atestado não é presente, atestado não é favor, atestado não é carinho. Atestado é um documento de fé pública, de natureza declaratória. Você vai atestar. Fulano de tal esteve em consulta médica no período X do dia tal. Só. É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso e que não corresponda à verdade. Existe um padrão de atestado, né? Aqui está uma sugestão para vocês, para fins trabalhistas, tá? E aí, quando, é uma dica de ouro também, né? Tem muito paciente que pede para colocar o CID no atestado. Pegue a assinatura do paciente e escreva CID solicitado por paciente. Por quê? Porque senão entra na questão da quebra do sigilo médico. Não é obrigatório, mas aí a empresa obriga o paciente a colocar o CID, né? Porque ele quer saber se é verdade ou não. Então, façam isso, escrevam CID solicitado pelo paciente. Tal informação vai de encontro com a resolução do CFM. Parágrafo 1. Se o médico emitir atestado falso, incorrerá no artigo 302 do Código Penal. E isso também tem muita denúncia. Quem que vai denunciar? O paciente que ganhou o atestado? Obviamente que não. Quem dá o problema? A empresa que recebeu, tá? Relatório médico. Então, é um resumo do caso, sem opinião e com natureza jurídica declaratória. Então, eu estou declarando que o paciente possui determinadas condições, vou resumir o caso clínico dele. Normalmente, eu preciso de um relatório
quando é para hospital ou quando eu vou encaminhar para um colega. Então, eu preciso de um relatório detalhando qual é o caso daquele paciente. Esse, então, é a diferença de atestado e relatório. O laudo é um parecer escrito emitido por um árbitro, perito ou assistente técnico, tem natureza opinativa, positiva ou negativa. Então, no caso, um perito, ele vai analisar uma determinada documentação e vai escrever um parecer emitindo a sua opinião, né? Positiva ou negativa. Eu vou fazer um laudo de um raio-x, tem a natureza opinativa. Então, está descrito, é diferente do relatório, que é diferente do atestado. Pedido de exame deve ser baseado em raciocínio clínico a partir da consulta, tem validade nacional. E aí, de novo, né, se você acha que tem que complementar, você complementa, mas entra naqueles casos. E aí, gente, só vou dar uma pausa aqui, porque todos esses outros documentos médicos que eu citei aqui devem ser feitos pelo médico, secretária, enfermeira. Não preenche atestado, não preenche pedido médico, não preenche relatório. Bruna, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que pede para a secretária fazer. Não pode. É um documento que tem que ser emitido pelo médico, diferente da nota fiscal, que aí sim tem um sistema eletrônico lá, né? Tem profissional que pede para o contador fazer, tem profissional que a própria secretária tem acesso e emite ali no momento da consulta. Então, todos esses documentos, eles devem ser feitos pelo médico, com exceção da nota fiscal.